Ninguém aqui quer perder o emprego e todo mundo sabe o impacto que isso pode ter na sua vida pessoal. Mas e o impacto que isso tem na economia como um todo? Vamos entender nesse vídeo essa estatística econômica, esse dado e o que ele interfere com várias outras informações da nossa economia. Oi, eu sou a Gabi, seja bem-vindo à minha série Economia Descomplicada, onde eu trago informações, conceitos econômicos de forma simples para todo mundo entender. O link para a série completa tá aqui na descrição, então já vai lá ver os conceitos econômicos que você mais tem interesse, já aproveita que tem várias coisas e também já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa ali o sininho das notificações para garantir que você não vai perder nada do que eu trago. Em economia, tudo volta no final ao desemprego e por mais que especialistas e políticos eles vão aí prestar atenção no produto interno bruto, vão prestar atenção na inflação, taxa de juros, riqueza de um país, a simples questão de se as pessoas têm ou não emprego permanece central. A proposta de emprego geralmente é uma das primeiras promessas, manifestações feitas por partidos políticos em todo o mundo. Embora o grau em que eles cumpram essas promessas possa variar e muito. E sem entrar em juízo de valor, eu gostaria de saber nos comentários aqui se você já viu isso em alguma vez, você se recorda da última vez que viu promessas de emprego ou alguma coisa no gênero. Deixa aqui nos comentários, porque isso tá aí, ó, em qualquer partido político, em qualquer viés econômico, todo mundo vai querer trazer isso à tona. A decisão dos governos de combater o desemprego é super compreensível, dado aí um trauma associado à perda do emprego. Mas essa capacidade de empresas irem contratando e demitindo à medida que elas vão evoluindo, que torna o livre mercado uma maneira tão dinâmica de administrar uma economia. Vamos lá, se um corretor de imóveis vê os seus negócios secando em meio a uma crise imobiliária, ele pode tentar economizar reduzindo os custos de marketing ou de escritório, mas isso não é nada comparado às economias que podem ser obtidas com a demissão de funcionários. Então é a interação dessas duas forças, esse desejo do governo ver o maior número possível de pessoas trabalhando e as empresas precisando aí permanecer saudáveis, que moldam não apenas o mercado de trabalho, mas também o destino de uma economia como um todo. Trouxe aqui 2 exemplos, vamos comparar uma experiência na Europa e nos Estados Unidos. Na maior parte da Europa, as leis de mercado de trabalho restringem a capacidade de uma empresa de demitir seus trabalhadores e garantir que ela pague os funcionários o salário mínimo. Isso foi uma coisa que o economista Thomas Sowell, ele colocou em seu trabalho Economia Básica, alguns livros que eu até tenho aqui. Essa frase aqui, numa tradução um pouco livre minha, que seriam as políticas de segurança de emprego, salvam os trabalhadores com empregos, mas ao custo de reduzir a flexibilidade e a eficiência da economia como um todo, assim inibindo a criação de novos empregos para outros trabalhadores. Por causa disso, a Europa aí tendeu a criar empregos a uma taxa muito mais lenta que o dos Estados Unidos, onde o mercado de trabalho ele é muito mais flexível. Eu comparo aqui essas duas economias por serem economias desenvolvidas. Não dá nem para comparar Estados Unidos com o Brasil ou Brasil com Nova Zelândia, por exemplo. Uma coisa que a gente precisa entender é que, às vezes, o desemprego, ele se paga. E vamos entender aqui, com muita frequência, os governos, eles podem, de alguma forma, incentivar as pessoas a permanecerem desempregadas, tornando seguro-desemprego às vezes mais atraentes do que deveriam ser. E para isso é que eu trago um estudo de Harvard, um economista, Martin Feldstein, que ele mostrou que algumas pessoas vale realmente mais a pena não ter emprego. Ele, simplificando um pouco o trabalho dele, ele trouxe alguns dados de uma pessoa que trabalharia e ganharia $10 por hora e uma pessoa que ganharia um subsídio de $8 por hora, deduzindo os impostos e tudo que eles teriam que pagar nisso aí. O trabalhador ganharia em torno de 90 cents por hora com o trabalho, o que muitas vezes não justificaria alguém querer demandar o seu tempo para trabalhar ao invés de não trabalhar. Isso é algo que os governos, eles visam aí tentar encontrar esse equilíbrio de incentivar as pessoas a voltar para o mercado de trabalho e também compensar elas pela perda de seus empregos. A gente está falando de tudo isso, mas precisamos entender o que significa o desemprego e no seu sentido mais amplo,
o desemprego ele significa simplesmente o estado de não estar empregado. No entanto, aí para economistas e até algumas definições estatísticas, essa não é a definição adequada. Porque há uma grande diferença entre um trabalhador temporário que ele fica apenas no emprego de semanas em semanas, assim, então ele fica mudando de emprego. Isso seria um chamado desemprego friccional. E para a gente entender isso, a gente pode simplesmente utilizar alguns exemplos. Eu sou uma trabalhadora e vou fazendo freela de tempos em tempos, eu só vou mudando o meu trabalho, mas ele tá aí girando. Ou algo que eu simplesmente perdi o meu emprego, a minha capacidade, porque ela ficou subjacente. Então, daqui a pouco eu trabalho, faço algum tipo de mecânica e aquilo não ficou mais, ficou ultrapassado e eu preciso me renovar as minhas atividades. No primeiro caso, a gente tem o desemprego friccional, onde a pessoa simplesmente vai passando e sai do emprego e logo volta. Esse outro, ele precisaria ser reintroduzido no mercado de trabalho, o que muitas vezes poderia levar tempo e dinheiro. Para tentar diferenciar esses tipos de situações, alguns economistas criaram algumas classificações de desemprego. Então, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a definição estrita de desemprego é quando alguém não está empregado, mas está buscando ativamente voltar ao mercado de trabalho. Então não é simplesmente alguém dizer, não tenho emprego, mas se aquela pessoa realmente não procura, não tenta ou tá acomodada do jeito que tá, ela não é considerada desempregada. Alguns estudos até comprovam que se você ficar sem emprego logo no início da vida adulta e pelos 20 anos, é muito mais provável que você permaneça desempregado por um longo período de tempo. Até porque esse é o primeiro momento que você precisa dessa formação de experiência. Algo agora que nesse momento complicado que a gente vive, onde realmente a situação de emprego tá complicada, a gente começa a se questionar um pouco sobre como é medido o desemprego. E há duas maneiras de medir o desemprego. A maneira tradicional é realmente contar o número de pessoas que reivindicam aí os benefícios de desemprego. O problema é que nem todo mundo que tá desempregado e procurando emprego vai reivindicar esses benefícios. Geralmente, às vezes, por motivo de orgulho ou até devido a questões pessoais, porque não suspeitam que são elegíveis ou qualquer outra coisa assim. A forma mais moderna, digamos assim, e mais utilizada é de medir o desemprego por pesquisas realmente, fazendo representatividade da população. Então a gente consegue ver muito até hoje, no caso aí que muita gente solicita Corona Voucher e por aí que seja, a gente vê essas mudanças na estatística de percepção mesmo, de como não é fácil a gente conseguir medir exatamente o desemprego. Da mesma forma que a gente consegue ver hoje, nessa situação catastrófica que estamos vivendo, né, os níveis de desemprego, historicamente, eles vão fluindo junto com a economia vai fluindo. Nos Estados Unidos, na Grande Depressão, a gente teve pico de 25% de desemprego. Porém, é importante a gente destacar que a taxa de desemprego nunca vai ir para zero. E, de fato, para as boas intenções de todos os governos de reduzir o desemprego, a taxa raramente cai abaixo de 4% da população ativa. Isso mesmo quando a economia tá aí, bombando. Na prática, o pleno emprego, ele é impossível. Isso porque as pessoas precisam de tempo para procurar o emprego certo. Elas vão precisar de tempo para sair de um emprego e para outro, mesmo que seja demitida até achar outro emprego. A tecnologia muda, as economias avançam. Alguns trabalhadores precisam atualizar as suas capacidades. Então, existe uma taxa natural de desemprego, que é realmente esse fluxo das pessoas saindo de um trabalho e entrando para o outro. Um ponto de debate, mas vale a gente ressaltar, é que o desemprego, ele geralmente é mais alto do que deveria. Isso muito por causa de leis de salário mínimo ou ao poder de negociação salarial de sindicatos. As empresas, elas precisam
pagar os seus trabalhadores salários mais altos do que podem, muitas vezes, porque tem esse consenso, esse acerto do que seria o mínimo. Da mesma forma que existe o subsídio de desemprego, que pode incentivar muitas pessoas a permanecerem desempregadas. Ou seja, se a gente tem, por exemplo, um subsídio de R$ 200, ninguém vai querer trabalhar por menos que isso ou por um valor próximo a isso. Phillips, um economista muito famoso da Grã-Bretanha, ele detectou uma relação muito estranha entre os níveis de desemprego e inflação. Se o desemprego cair abaixo de um certo nível, ele vai aumentar os salários e, consequentemente, a inflação, à medida que as empresas vão se preparar para pagar mais para conseguir os funcionários. Isso porque as empresas vão ter mais poder de negociação e poder pagar salários menores. Na linguagem econômica, há uma correlação negativa entre inflação e desemprego, e a teoria de Phillips deu origem a modelos duradouros de economia, chamada curva de Phillips, que ilustra graficamente essa relação. Vale destacar que isso também é um pouco da própria oferta e demanda. Você é uma empresa e você precisa captar funcionários, mas o desemprego está muito baixo, está todo mundo empregado. Você tem que ofertar mais salário, um valor maior para captar esses profissionais. Já se você é uma empresa e quer contratar e tá muita gente desempregada, você pode pagar menos. E, consequentemente, o quanto as pessoas ganham mais, a inflação tende a aumentar. E até o George Akerlof, que foi ganhador do Prêmio Nobel, ele até comenta que a relação da curva de Phillips é, com certeza, um dos pontos mais importantes de toda a macroeconomia. Os políticos ainda prometem às pessoas mais empregos e mais empregos do que é realmente realista. No entanto, cabe aos economistas apresentar a triste resposta de que o pleno emprego é praticamente impossível. Infelizmente, o nosso papel aqui é falar o lado ruim das coisas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima.